Vamos lá, Mateus 11, 25 a 30. Os irmãos me acompanhem nessa leitura bíblica que vamos fazer. Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, meu fardo é leve. Lição 4, vamos aí para a nossa apostila, para o nosso esboço. Lição 4, nós vamos trabalhar hoje o tema. Qual é o tema de hoje? O caráter de Jesus, tá? O caráter de Jesus é o nosso tema, é o nosso assunto desta noite. Por que a lição de discipulado coloca esse tema, o caráter de Jesus? Meus irmãos, nós, quando aceitamos Jesus, você entregou a sua vida a Jesus e você precisa de um referencial, de uma pessoa para você se espelhar. E quem é a pessoa, o maior exemplo do mundo? Jesus. Tá? O maior exemplo é Jesus. Por mais que você admire pastor, pregador, irmão, irmã, mas a pessoa que você deve se espelhar é Jesus. Porque a pessoa que você admira, o pastor que você admira, a irmã que você admira, pode ser que esse irmão, essa irmã possa lhe decepcionar algum dia. Estamos falando de seres humanos frágeis, seres humanos que podem errar. Então não coloque a sua fé. Hoje em dia tem pessoas, eu conheço mesmo, pessoas que são frustradas, pessoas que outrora eram religiosas, eram evangélicas e estão frustradas, não estão mais na igreja, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Bíblia, de pastor, de nada, porque estão frustradas, porque colocaram a sua crença e a sua base era o pastor, era o fulano de tal, e aquela pessoa pisou na bola com ele e ele se decepcionou. E por isso que tal pessoa hoje não quer saber de igreja. Uma pessoa lá no serviço, ele é totalmente ateu, totalmente ateu. E aí eu fui descobrir que o pastor afrontou com ele, com a esposa dele, e essa pessoa não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não quer saber de culto. Para ele tudo isso aqui é mentira, porque ele está decepcionado. Por isso que nesta noite nós vamos estudar sobre o caráter de Jesus. Mas irmão Marcos, por que é que eu devo olhar para Jesus? O que existe em Jesus que o qualifica para ele ser o meu modelo, o meu paradigma, aquele que eu olho e posso imitar? Nós vamos estudar hoje. Primeiro ponto, você tem aí o caráter de Jesus evidenciado em suas ações e postura. Vamos lá. Então, esse primeiro ponto aqui, meus irmãos, ele vai falar sobre as ações e postura de Jesus. Tudo que nós vamos discorrer aqui está na Bíblia, tá? Tudo que nós vamos discorrer está na Bíblia. Não é nada inventado por mim, não é nada da minha cabeça. Tudo está na Bíblia. Mas então, qual eram as ações e a postura de Jesus? Porque aqui você tem duas coisas: ação e postura, tá? Uma coisa é você ter uma ação e outra totalmente diferente é você ter postura. É você falar e não praticar. Outra é você falar, ensinar e fazer o que você ensinou. Jesus era assim. Então você tem no ponto 1.1, você tem a humildade de Jesus. Me acompanha aí. No chamado hino cristológico de Filipenses 2, 5 a 11, vemos que Jesus, mesmo sendo divino, não se apegou à sua igualdade com o Pai, mas esvaziou-se de forma voluntária
e sacrificial, assumindo a condição de servo. Filipenses 2, os irmãos conhecem, quando Paulo vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Observe que aqui, quando Paulo fala sentimento que houve em Cristo Jesus, aí Paulo completa: o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, essa usurpação aí é vantagem. Ele não teve como vantagem ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, deixou a sua glória, deixou o seu trono e desceu a esta baixa terra, se tornou homem. Porque, irmãos, a maior humilhação quem sofreu foi Jesus. Alguém diz assim: ó, eu ser crente? Não, eu ser humilhado, hostilizado, vão caçoar de mim, vão me chamar de quadrado, de retrógrado. Mas quem se humilhou, quem foi mais humilhado foi Jesus. Primeiro, o Deus Todo-Poderoso desceu a esta baixa terra. O Deus que habita nos céus, coroado, ao redor os anjos ao redor dele, ele preferiu descer e deixar lá o céu de glória e andar nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Primeira humilhação. Segunda humilhação, não só descer, mas quando ele desce, ele se torna ser humano. Ele se encarna, porque os anjos eles apareciam como homem, mas não se encarnavam. Apareciam como homem, depois voltavam a serem anjos espirituais e iam para o céu. A Bíblia está cheia de aparição de anjos, tá? Eles apareciam em forma humana, mas depois voltavam para o céu, no corpo espiritual. Jesus não. Jesus, ele deixa a forma de Deus e ele se encarna como homem. Uma vez encarnado, ele não pode mais encarnar. Aí foi humildade dele. Porque uma vez que ele se transforma em ser humano, ele não pode mais voltar ao que ele era, no sentido de espiritual, de ser espírito. Não, agora Jesus está lá no céu como homem. Por isso que Paulo diz assim, ó, que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele está lá no céu, mas ele está com o corpo de homem. Só que é um corpo transformado, mas ele está lá como homem. Então, essa humildade de Jesus, que ele desceu, primeiro, desceu à terra. Segundo, desceu para se encarnou como homem. Segundo, se encarnou como homem. Terceiro, ele foi morrer aonde? Numa cruz. Como se não bastasse descer, como se não bastasse ser homem, ele foi ainda morto com a pior morte que existia no tempo dele, que era a crucificação. Porque a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E essa morte na cruz era para os homicidas, era para homens violentos, era para homens cruéis. E Jesus estava lá. Jesus estava lá. Jesus estava lá, irmãos, morrendo como um malfeitor. Então você tem essa humildade de Jesus, que sendo em forma de Deus, ele se humilhou. Qual é a ideia, irmão Marcos, desse ponto aqui? É que você, que aceitou Jesus, que entregou a vida a Jesus, jamais pode ter um espírito de arrogância. Tem que ser humilde. Ah, irmão Marcos, mas aí não tem como eu ser humilde, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Mas por mais que você tenha condições, por mais que você tenha posses, mas a humildade, a Bíblia diz, a própria Bíblia vai dizer que a arrogância, ela é o princípio da ruína. A soberba, a pessoa soberba é uma pessoa arrogante, uma pessoa que tem o nariz empinado, o peito estufado, menospreza os outros. Para ela, só ela que é a melhor, só ela que é a grande, só ele que tem, só ele que pode. Aí Paulo está dizendo: que sorte que haja em vós, na igreja, nos crentes, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele tinha, mas se fez como se não tivesse. Ele era, mas se fez como se não fosse. Ele podia fazer tudo, mas se fez como se não pudesse fazer. É aí que está a diferença na igreja. Lá fora é um passando por cima do outro. Lá fora o meu carro é melhor, a minha casa é melhor, a minha conta bancária é melhor. Aqui todos são iguais. Aqui todos são servos. Todos são servos.
E na categoria de servo é tudo igual. Paulo, quando vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, mas antes dele ser apóstolo, primeiro ele é o quê? Servo. Tu pode ser qualquer coisa na igreja. Eu sou dirigente, eu sou pastor, eu sou coordenador, coordenadora, mas antes disso tu é o quê? Servo. E para ser maior, como sendo servo, Jesus diz: quer ser maior, tem que fazer o quê? Servir os outros. Aí sim tu vai ser maior, mas não é nem aqui, é no reino dos servos. Serve os outros. Então, meus irmãos, vamos aprender com Jesus a humildade de Jesus. Os irmãos lembram que lá na ceia eles estavam sentados, aí Jesus estava lá. Jesus pegou uma vasilha, botou água, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Sabe quem que lavava os pés dos discípulos? É o servo. O Senhor chegava da rua com os pés empoeirados, aí o servo chegava, trazia a vasilha, o Senhor sentava num banco, colocava o pé sobre um tamboretezinho, que é chamado de estrado, colocava o pezinho lá, aí vinha o servo, se ajoelhava, lavava o pé do Senhor e enxugava para tirar a poeira. Aí Jesus foi fazer igual o servo, se ajoelhou e começou a lavar os pés, um por um. Aí o Pedro queria dar uma de crentão e disse: não, Jesus, irmão, esses aí querem ser os crentão, quer ser os espirituais, esses aí são os mais perigosos. Sabiam dessa? Aqueles que querem dar uma de crentão, de super espiritual na igreja, esses são os mais cruéis e são os mais perigosos. Porque lá na igreja de Corinto, um diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que esses que diziam que eu sou de Cristo eram os piores. Então Pedro dizia: não, Jesus, não precisa lavar o meu pé. Quem sou eu? Eu não sou digno, Jesus. Esse mesmo Pedro que falou isso, foi o mesmo Pedro que disse: Jesus, eu vou contigo até a morte. Todos podem te deixar, mas eu não. Olha, irmão, você tem medo de gente assim. Não é eu não, eu estou contigo. Estou contigo no mar, Jesus. Aí Jesus olhou para esse Pedro: filho, eu te conheço, filho. Antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar, Pedro. Pedro queria ser uma coisa que ele não era, irmão. Por isso que nós não precisamos tentar mostrar o que nós não somos. Quando tu for orar: Jesus, eu não presto, Jesus. Jesus, eu sou pó e cinza, Jesus. Perdoa os meus erros, a minha falha, Jesus. Se não for tu, Jesus, eu não consigo. É assim, irmão. Seja sincero. Jesus contou uma parábola que foi 2 homens orar. Aí foi lá, chegou lá e disse: Senhor, eu glorifico a ti porque eu jejum 3 vezes na semana, eu dou meu dízimo, eu não sou que nem esse publicano aqui, não sou que nem ele não. Aí o publicano, ele não conseguia nem olhar para o céu, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus perguntou: quem foi que saiu perdoado desta oração? Aí disseram: foi aquele que se humilhou, que disse que não era nada. Porque aquele outro dizia que jejuava, dizia que era santo. Irmão, é aí que está o perigo. Tá? Você ser santo aos teus próprios olhos. Não é o que eu acho de mim, é o que Deus acha de mim. É isso que importa. Não é como os outros me veem, mas é como Deus me vê. Eu já falei para vocês que há um provérbio, me parece que é chinês ou é árabe, que diz que nós incorporamos 3 pessoas. Todo ser humano incorpora 3 pessoas. O que você pensa que é, o que os outros pensam que você é e aquilo que você realmente é. Aquilo que você realmente é Deus que sabe, Deus que conhece. Então, vamos aprender aí a humildade de Jesus. Então, o que eu aprendo com Jesus? A sua humildade. No ponto 2, o ensino exemplar de Jesus. Me acompanha aí. Ao introduzir a narrativa do famoso Sermão da Montanha, Mateus diz que Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. Está lá em Mateus 5,2. Tal informação a respeito
em outras versões não aparece tal expressão. Poderia levar alguém a pensar, mas há outra forma de ensinar a não ser falando? Sim, há, e muitas lições de Jesus foram ensinadas no silêncio de suas ações e postura. Jesus ensinava no silêncio, e Jesus ensinava através da sua postura. Aqui, João capítulo 8, é aquele episódio da mulher que foi pega em adultério. Os irmãos sabem, ela foi pega em adultério, e Jesus falava muito sobre o amor. Jesus falava muito sobre o perdão. Como é que eu vou falar de perdão se eu não sei perdoar, irmãos? Me diga. Como é que eu vou falar de amar o próximo se eu não amo? É por isso que no cristianismo você tem que ter consciência do que você quer, porque aqui na igreja não é questão de aparência, não. Aqui na igreja, ou você é ou você não é questão de aparência. Jesus, ele era contra essa questão de aparência. É por isso que ele vai chamar os fariseus de sepulcros, o quê? Sepulcros caiados, bonitinho por fora, bem ornamentado, pintadinho, mas por dentro, cheio de imundice, cheio de coisa podre, porque Jesus odiava pessoas que tinham duas caras. O próprio apóstolo Pedro vai chamar o sumo sacerdote de parede branqueada. Sabe o que é parede branqueada? É aquela casa que a paredezinha está pintadinha por fora, branquinha, mas por dentro é a bagunça, toda suja. Jesus, ele era contra essa questão de duas caras. Não tinha esse negócio com Jesus. O que ele ensinava, ele fazia. Ele falava sobre perdão, ele perdoava. Ele falava sobre amar, e ele amava. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus é o maior exemplo para você se espelhar. Mas eu gosto muito de ouvir o pastor fulano de tal. Você pode admirar, você pode gostar, mas a base do teu exemplo e da tua fé é Jesus. A base é Jesus. Então você tem aí o ensino exemplar de Jesus. Ele ensinava através das suas ações e através da sua postura. Se você pegar Atos capítulo 1, deixa eu ler aqui para vocês. Atos capítulo 1. Olha só o que Lucas vai dizer, Atos 1 e 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Fazer e ensinar. Dois verbos que Jesus amava: fazer e ensinar. Olha só a sequência do verbo: fazer. Entendeu? Fazer e ensinar. Aí só que alguém quer investir os verbos. Quer primeiro ensinar e se der, fazer. Não. Primeiro verbo é fazer. Jesus primeiro fazia, depois ele ensinava. E aqui também é uma receita para quem é líder. Todo líder tem que aprender isso aqui com Jesus. Fazer e ensinar. Primeiro tu faz para a pessoa aprender. Faz, amostra, e depois tu ensina. Então, essa forma de Jesus ensinar era através do exemplo, era através dos seus gestos, da sua postura. O ponto 3, a coerência de Jesus. Não havia dissociação entre o que Jesus falava e fazia, ou entre o que praticava e dizia. Como disseram os vacilantes discípulos saindo de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús: Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Está aqui. Jesus, ele foi um homem poderoso diante dos homens e diante de Deus e diante de todo o povo. Tudo que Jesus falava, ele cumpria. Tudo que ele ensinava, ele fazia. Eu acho bonito, irmãos, a atitude de Jesus. Hoje em dia, lamentavelmente, você tem pessoas que ensinam, pessoas que pregam,
pessoas que têm um discurso, dono de um discurso de moralidade muito grande, mas lá fora, ele é o primeiro a bacalote, lá fora, ele é o primeiro a pecar, lá fora é o primeiro a adulterar, o primeiro a roubar. E Paulo escrevendo, me parece que é aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó, como é que você diz para não roubar e rouba? Vai ver? É Romanos, né? Como é que você diz para roubar e rouba? Que vantagem tem disso aí? Como é que você quer ensinar uma coisa que você mesmo não pratica? Jesus, ele vai nos ensinar porque há coerência em Jesus. Há coerência nas palavras de Jesus. Tudo que ele fazia, tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava, ele fazia. E ninguém poderia lhe acusar de coisa alguma. Jesus mesmo dizia assim, ó, o que é que vocês têm para me acusar? Em que vocês me acusam? É por isso que as testemunhas que apareceram lá no julgamento dele era tudo falso. Tudo falso. De lá, os evangelistas vão dizer, e eles apresentaram testemunhas falsas. Então, meus irmãos, como é uma aula para discipulado, você tem que entender que na igreja você tem que refletir aquilo que você realmente é. Estão lembrados do que eu preguei domingo? A mensagem que eu trouxe domingo, como você deve se comportar, não somente como sal e luz, mas você também é astro, você é perfume. Tudo isso ali que eu falei para vocês, é tudo que nós devemos ser lá fora. Então, na igreja é lugar de pessoas decididas, porque Jesus era decidido, tudo que ele ensinava, ele fazia. Mas você tem também no ponto 2 aí, o caráter de Jesus é evidenciado no desempenho de sua missão. 12.1, Jesus não usou o seu poder para livrar-se da tentação e do sofrimento. Leiam aí, vai, ponto 2.1, 1 no 3, 1, 2, 3. Debilitado. Pelos 40 dias de jejum, e portanto a iniciativa a ceder, o mestre suportou todas as ofertas do tentador, sem apelar para o seu poder, mas apenas a palavra. Ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, o mestre disse que a autoridade que o governador tinha para condená-lo havia sido dada por Deus, e de certa forma pelo próprio Jesus. Olha, irmãos, aqui ele citou aquela passagem bíblica da tentação de Jesus, que está lá em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 4. Jesus é tentado ali, ele veio na missão dele, missão de morrer de seu Salvador, e ele é tentado. Só que na tentação dele, Jesus ele não usou o seu poder para livrar-se da tentação. Por que ele não usou o poder dele? Porque ele queria mostrar para você e para mim que assim como ele venceu, você também pode vencer. Porque ali Jesus venceu com o quê? Ele venceu, está aqui, ó. Você leu comigo. O mestre suportou todas as ofertas do tentador sem apelar para o seu poder, mas apenas a palavra. Está aqui, irmãos. Ai, irmão Marcos, mas eu sou tentado. Ai, irmão Marcos, é o mundo. Ai, irmão Marcos, eu não aguento. Ai, irmão Marcos, é muita tentação, eu não consigo, eu não sou Jesus para vencer essas tentações. Mas Jesus venceu, foi como homem. Jesus não usou nenhum atributo divino para vencer a tentação do diabo. E olha que Jesus foi tentado para transformar as pedras em pães. Jesus foi tentado para se jogar do pináculo. Jesus foi tentado para receber todos os reinos do mundo. O diabo disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus, ele não cedeu. Vamos ler João capítulo 19. Vamos lá, meus irmãos. João 19, versículo 9. 9 a 12. Só para vocês terem uma ideia.
Tá? Tá só o versículo aí citado. Só a referência. Leia aí. 19:4. Desde então Pilato procurava soltar, mas os judeus chamavam dizendo: se soltar este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ó, tudo bem. Aí ele estava aprisionando Jesus, mas Jesus sabia que ele estava ali porque ele queria. Jesus estava ali porque ele havia se entregado de forma voluntária. Jesus, ele estava ali como homem. Então Jesus vai dizer lá no Getsemane: se eu quisesse, o Pai mandaria anjo para me ajudar aqui. Eu rogaria e o Pai mandaria. O Pai mandaria anjos para me socorrer, mas ele não rogou, irmãos. Jesus, ele vai vencer ou fazer a sua missão não usando o poder divino para se livrar. Por isso que Jesus é o nosso espelho, porque ele venceu como homem. Ele venceu. Vamos, qual é o segredo para vencer o mundo, Satanás, vencer a carne? Jesus venceu com o que, irmãos? Tentação? Com a palavra, irmãos. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus dizia: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque os diabos usou a Bíblia, porque está escrito: se aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, para que não tropece em alguma pedra. Aí Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele levou Jesus para um alto monte, mostrou todos os reinos e a glória do mundo, a fama, tudo que o ser humano, tudo que o homem quer. Aí Jesus diz assim: está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só vence com a palavra. Só vence com a palavra. Você só vence o mundo com a palavra de Deus. Só vence o mundo com a palavra. É vivendo a palavra de Deus que nós vamos vencer o mundo. Se a palavra de Deus está no meu coração, eu vivo ela, pratico ela, eu vou vencer. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Vencer o mundo com a palavra de Deus. Vamos lá. 2.2. Você tem amando até as últimas consequências. Me acompanha aí. Jesus tinha plena consciência do porquê de ter sido enviado a este mundo. Assim, poucas horas antes de ser definitivamente preso, o apóstolo João informa que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui, Jesus demonstra esse atributo que nós temos, que é o amor. Amando até as últimas consequências. Irmão, amar, olha só, amar quem te trata bem, é fácil. Amar quem te ajuda, é fácil. Amar quem está contigo nos momentos mais difíceis, é fácil. Agora, amar uma pessoa que te nega que te conhece, nega que nunca esteve contigo, nega que não é teu amigo, e negar 3 vezes. Amar uma pessoa que quando você ficou com ela 3 anos ali, andando com ele, ensinando, e na hora que chegar o soldado para te prender, essas pessoas correm, te deixam lá sozinho, e tu olha assim: cadê? É só tu. Como é que ama? Pois é, Jesus amou. Jesus amou. Jesus amou a Pedro, que o negou 3 vezes. Jesus amou os apóstolos que fugiram quando foram prendê-lo. Jesus amou todos até o final. A igreja é um lugar de liberar o amor. Se você não ama, João vai dizer assim, se tu não ama o teu irmão, que tu vê, está com ele ali todo dia, toda hora, como é que tu vai amar a Deus que tu não vê?
Não é. Então, esse amor de Jesus, ele é para ser imitado. Esse amor de Jesus é para ser implantado em nós. Esse amor. E o amor, irmãos, quando você tem um amor, o amor de Cristo, estou falando do amor de Cristo, o amor pelo irmão, pela irmã de perdoar. Às vezes o irmão, ele te tratou mal, às vezes o irmão falou algo que te ofendeu, mas como você tem um amor de Cristo, esse amor vai ser um filtro na tua vida. Vai dizer, se você vai dizer assim, rapaz, é o seguinte, não, irmão Vitor não é assim. Não, ele falou isso comigo, mas ele deve estar passando por algum problema. Ou no casamento dele, ou lá no trabalho, porque o irmão Vitor não é assim, eu conheço ele. O que é isso? É o filtro do amor que está no meu coração. Eu entendo o meu irmão. E por mais que ele faça coisa com que eu não goste, que me ofenda, mas de acordo com a palavra, eu tenho que ir até ele e pedir perdão. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, ó, quando tu fores oferecer o teu sacrifício, ou trouxer a tua oferta, e tu te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem, é ele que tem contra ti. Deixa a tua oferta no altar, vai até o teu irmão, te reconcilia com ele. Depois tu volta e oferece a tua oferta. Para Jesus, ele não quer saber quem errou. Não. Jesus não quer saber quem errou. Jesus nunca vai dizer assim, não, meu filho, fica aqui, deixa que ele venha, porque foi ele que errou. Não. Jesus está dizendo assim, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Na caminhada. Enquanto está caminhando com ele, te reconcilia com ele. Libera o perdão. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó, ninguém se prive da graça de Deus, porque brotando alguma raiz de amargura, ela vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Às vezes, quando você não libera o perdão, você contamina outros. O irmão Vitor falou comigo, irmão Vitor me ofendeu. Um obreiro da casa de Deus. Foi mesmo, irmão? Foi. Aí já sai dali, já vai para o outro lado. É a raiz de amargura, por ela muitos se contaminam. Vai contaminar muita gente. Mas quando você perdoa e não quer mais saber. Quando você perdoa, você não fica com a pulga atrás da orelha. Eu te perdoei, mas anda na linha comigo aí, não vacila não. Não. Quando José perdoou os irmãos dele, que venderam José, mentiram para o pai, aí o Jacó morreu, aí eles vieram para José, nós vamos ser teus escravos. Aí José disse, não, negativo, rapaz, esse negócio de escravo, eu não sou Deus. Vocês me venderam, vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem, como se vê no dia de hoje. Eu vou sustentar vocês e sustentar os filhos de vocês. Isso é perdão, irmão. Isso é perdão. Perdão. Sabe quais foram os dois nomes dos filhos de José? Manassés e Efraim. Manassés significa esquecimento. Efraim, prosperidade. O que passou, eu não quero nem saber. Quem me ofendeu, eu não quero nem saber. Quem me vendeu, eu não quero nem saber. O que importa é que eu perdoei e o que importa é daqui para frente, porque eu quero prosperidade espiritual. Paulo vai dizer em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Se eu quero de fato imitar a Cristo, eu devo fazer isto, amar acima de qualquer coisa. Por isso que o tema aqui é o caráter de Jesus. Irmão, é por isso que para imitar Jesus não é fácil. Eu não estou falando de coisa fácil. Não, irmão, não estou falando de coisa fácil, não. É difícil, sim ou não? É. Só que a grande vantagem que nós temos é que Jesus, Ele quer que nós imitemos Ele, e Ele colocou dentro de nós aquele que o conhece muito bem, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo em você, ele vai trazer para você essa natureza de Cristo. Agora sim, cabe você deixar o Espírito Santo dominar a tua vida. Paulo vai dizer assim, ó, não extingais o Espírito. Não coloque o Espírito Santo numa camisa de força. Não, deixa ele dominar a tua vida. Deixa ele te guiar.
Deixa ele botar. Mas, irmão Marco, eu sou assim explosivo, eu não consigo. Eu não guardo o almoço para janta. Irmão Marco, eu gosto de chegar e chutar o pau da barraca. Pois é, mas se o Espírito Santo está dentro de você, você vai ter o que está em Gálatas capítulo 5, que a Bíblia chama de domínio próprio, temperança. O Espírito Santo vai gerar em você. Esse livro de autoajuda, de horóscopo, você não vai gerar nada em você, não. Nem caia nessa. O que vai gerar esse perdão, essa virtude de perdão em você é a palavra de Deus, é o seu devocional com Deus, é a tua oração, é a tua comunhão com o Espírito Santo. É isso que vai gerar em você. Amém? Amém. Vamos lá. 2.3. Perdoando a todos, mesmo sendo perseguido, hostilizado pelo povo, pregado na cruz, sentindo dores, Jesus orava ao Pai pedindo que Deus não lhes imputasse aquele pecado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmão, você perdoar quem está te matando, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Você perdoar aquele que está te matando, porque aquele estava crucificando a Jesus naquela cruz, com os pregos, a coroa já estava na cabeça, e eles crucificando Jesus e furando Jesus. E Jesus, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Alguém vai dizer assim: ai, irmão Marco, ele falou isso porque ele era Deus. Mas só que a Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, jogaram pedra dele, ele estava morrendo, ele olha para o céu. Qual foi a oração dele? Pai, não lhes imputes este pecado. Em outras palavras, Pai, não considera isso que estão fazendo comigo, Pai. Não releva, Pai. Perdoa, Pai. Releva, porque ele estava sendo, irmãos, apedrejado. Morreu lá, no meio da rua, com pedra na cabeça, na cara, em todo lugar. Mas mesmo lá, ele disse: Pai, não lhes impute este pecado. Perdoa eles. Como é, irmãos, que um ser humano sem Cristo vai fazer isso? Não tem como. Somente aquele que foi gerado novo, aquele que tem o caráter de Cristo, aquele que vive a vida de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos correr aqui. Terceiro ponto: o caráter de Jesus é evidenciado em seu relacionamento com Deus. 3.1. A obediência de Jesus em relação ao Pai. Resoluto em seu propósito, dizia que não veio para fazer a sua vontade, e sim a vontade daquele que o enviara. Seu compromisso era tão real que afirmava que sua comida era fazer a vontade de seu Pai. Aqui, ó. Eu devo imitar Jesus olhando para isso tudo aqui, irmãos, ó, para a humildade, o ensino exemplar dele, a coerência dele, o poder dele, como ele venceu a tentação, como ele amava as pessoas, como ele perdoava. Mas também eu vejo Jesus, eu devo imitar Jesus quanto à sua obediência. Aqui, obediência, obedecer a palavra. Também não é fácil você obedecer a palavra. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você obedecer a palavra, não é fácil. Só que eu volto a repetir: você tem o Espírito Santo que lhe ajuda e lhe impulsiona a cumprir a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo para cumprir a palavra. Então, esse cumprimento da palavra se chama obediência à palavra. Não tem como eu ser imitador de Cristo se eu não observo a sua palavra. Jesus, parece que é João 17, ele vai dizer assim: ó, vocês serão meus discípulos se vocês guardarem e fizerem o que eu vos mando. Aí vocês vão ser meus discípulos. Discípulo. Aluno. Vocês vão ser meus imitadores se vocês fazerem o que eu ensinei para vocês. Então, se eu faço o que Jesus ensinou, eu estou obedecendo o que ele ensinou. Então, para ser como Jesus foi, ou ter o caráter de Cristo, eu tenho que ter essa obediência a Ele, a sua palavra. Eu tenho que ser obediente a tudo que Ele me ensinou. Porque é isso que está o sentido do cristianismo. É você viver de acordo com a tua palavra. Não é essa questão de achismo. Não.
Porque hoje em dia tem muitos irmãos entrando na igreja e dizendo assim, irmão Marco, mas eu acho que isso aí está errado, não é bem assim, eu acho que a Bíblia não está dizendo isso aí. A questão não é o que eu acho, não é o meu achismo, a questão é o que a Bíblia diz, é o que Jesus ensinou. É isso que é a questão, meus irmãos. Alguém vai dizer assim, irmão Marco, mas o que vale é o amor. É o amor, se a pessoa se sente amada, e aí não tem problema se é do mesmo sexo, e aí não vejo nada demais. Só que Jesus disse, deixará pai e mãe e unir-se a sua mulher. Está falando do homem. Por mais que você ache, alguém diz assim, mas toda religião leva a Deus. Pensa que está lá fora, toda religião leva a Deus. Toda religião, Deus quer o coração. Aí fala que meu irmão, não, Deus não é açougueiro. A questão não é que toda religião leva a Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmão. Pronto, está aí. E Pedro com João disse, debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Está tudo na palavra de Deus. Então não tem essa do que eu acho, do que eu penso, não. É o que Jesus ensinou. Então se eu quero realmente imitar Jesus, eu tenho que obedecer a sua palavra. O sucesso de todo homem, de toda mulher, é obedecer a palavra. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus falou para Josué, Josué, tu quer ser bem-sucedido? Medita na palavra desse livro, de dia e de noite. Pronto, não tem segredo. Quer ser bem-sucedido, irmão? É só obedecer a palavra. É só obedecer a palavra. Se tu obedecer a palavra direitinho, tu vai ser bem sucedido. E no final tu vai morar no céu, obedecendo a palavra. Amém? Vamos lá. 3.2, adorando ao Pai. É maravilhoso ver que Jesus glorificava a Deus pelas bênçãos que o Pai concedia às pessoas. Foi assim, ao glorificar a Deus por Ele ter revelado a chegada do seu reino para os simples, em vez de privilegiar os poderosos. Aqui fala que Jesus se sentia feliz também em ver as pessoas recebendo bênçãos, em ver as pessoas sendo abençoadas com o ensino. E Jesus, ele adorava ao Pai. Jesus glorificava ao Pai. Então você vê aqui que nesse caráter de Jesus, evidenciado esse seu relacionamento com Deus, ele não somente obedecia a Deus, mas ele também adorava a Deus. E aqui também dá uma forma de você imitar Jesus, adoração ao Pai. Adorar somente a Deus. Já falei com os irmãos na EBD, que às vezes a pessoa diz assim, eu adoro fulano, eu adoro Beltrano. Às vezes esse adorar do irmão realmente não é questão de deusar, né, de divindade. Mas tome muito cuidado, porque às vezes você pode realmente colocar alguma coisa no teu coração que possa tomar o lugar de Deus. Jesus mesmo disse assim, quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Quem ama mais, quem amar mais esposa, marido ou filho mais do que a mim não é digno de mim. Porque às vezes você coloca uma pessoa no lugar de Jesus, eu não posso agora porque aí fulano de tal não vai, porque o meu filho tal. Aí eu pergunto, qual o mais valioso aí? Qual o bem maior? Jesus vai dizer, quem colocar acima de mim, não é digno de mim. Ele falou isso, irmão. Foi duro, foi, pesado, foi. Mas Jesus colocou isso em pauta. Você só é digno de mim se eu for tudo para você. Eu li um autor, aqui a gente lê a Bíblia, alguém disse assim, por que foi que Deus pediu Isaac para Abraão? Já que o Isaac era o filho da promessa. Não, porque Deus queria saber se Abraão realmente dava o Isaac. Mas Deus sabe de tudo, sim ou não? Por que Deus pediu então Isaac? Já que Deus sabe de tudo. Já que Deus sabia que o Abraão iria dar. Já que Deus sabia que o Isaac era filho da promessa. Eu li um autor que ele dizia assim, quando a Sara engravidou, o Abraão já era velho. E aí quando Isaac nasceu, aí viu um velhinho animado com o meninozinho. Se um velho é animado com o neto, imagina com o próprio filho dele. Aí o Abraão ficou besta. Sabe o que ele fez? O Isaac tomou o lugar de Deus,
Diz lá o autor que eu li, o Isaac tomou o lugar de Deus no coração de Abraão. Abraão tirou Deus do trono do seu coração, colocou quem? O Isaac. Aí Deus via o mal que o Abraão tinha feito para si mesmo. Aí Deus disse assim: eu tenho que tirar o Isaac do coração dele. Eu tenho que tirar o Isaac do trono. Eu tenho que tirar o Isaac do lugar que é meu. Como fazer isso? Só matando o Isaac. Aí o que Deus faz? Abraão, me dá o teu único filho. Oferece para mim lá no monte. E ele foi, caminhou. Chegou lá, amarrou o menino. Aí o menino, na hora que estava caminhando, me perguntou: papai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Aí o velho Abraão disse: Deus proverá para si cordeiro. E Abraão amarrou o menino, pegou o cutelo. Quando ele levantou a mão, o anjo grita: Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, não negando o teu único filho. Naquele momento o Isaac saiu e Deus voltou. Cuidado. Cuidado. Quem você está adorando? Quem é mais importante no teu coração? Para finalizar, 3.3, Deus precisa orar. Eu achei interessante essa pergunta. Deus precisa orar, irmãos? Será que Deus precisa orar? Finalmente, uma das maiores demonstrações de sua humanidade e submissão era o fato de que Jesus, mesmo sendo Deus, orava ao Pai, passando noites inteiras em oração. Caberia até mesmo a pergunta: Deus precisa orar? Se orar for somente pedir, talvez não. Mas acontece que orar é dialogar com o Pai. Por isso Jesus o fazia. Porque alguém diz assim: mas se Jesus era Deus, por que Jesus orava? Se a gente ora a Deus? E na verdade, nós temos uma definição errada de oração. Qual a definição? A definição de oração para muitos é só pedir. É só pedir. Eu vou orar a Deus pedindo. Eu vou orar a Deus pedindo. Eu vou pedir a Deus, Mas oração, ela é diálogo com Deus. É você falar com Deus. E oração não é um monólogo. O monólogo é só um que fala. Não, é diálogo. No diálogo, os dois falam. Na oração é você falar com Deus e esperar Deus falar contigo. Deus falar com você. E Deus vai falar com você através da palavra dele. E às vezes também é falando na tua consciência, no teu coração. Você também consegue ouvir a voz de Deus. É aquilo que Deus quer para você. Meus irmãos, então nós podemos aprender que Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos nesta terra. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Na próxima aula nós nos veremos novamente para que assim possamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora só para os avisos. Para nós